Pra você que é um cão ignorante que não conhece Boy Meets World ou O Mundo é dos Jovens, ou esse mesmo podcast, porque eu já comentei toda a série aqui no podcast anterior, Boy Meets World era uma série da ABC, né, que é uma emissora dos Estados Unidos, né, basicamente o SBT de lá, em mais de uma maneira do que você pode imaginar. E era uma daquelas séries que passava na grade de sexta-feira à noite, né, o TGIF, Thank God It's Friday. Ele passava junto com Full House, Family Matters e Step by Step e Família Dinossauro. E era muito boa. É uma série muito boa, uma série assim assustadoramente boa, porque ela conseguiu ter uma gimmick interessante na primeira temporada, né? Que era um conjunto de coisas. Era o professor do moleque ser vizinho dele, né? Mas como ser uma série que tem um real coração, que tem lições realmente relevantes assim para a vida, né? A forma que os personagens aprendem a moral da história é de uma forma muito mais natural e menos forçada e mais orgânica do que era nos anos 80, né? E até os anos 90 também. Tinha muita série que tipo, a moral era muito óbvia. Full House tinha muito disso, e às vezes eles até meio que forçavam a moral e aí depois eles passavam por cima em alguns casos. Mas tipo, não era... O tipo de lição também era diferente. Por exemplo, Full House, o tipo de lição que eu lembro assim de cabeça era um episódio que a Stephanie era DJ, roubou alguma coisa da loja, ou era um episódio que a Stephanie ficava de mal com a Michelle. Sempre tinha alguma coisa assim, né? Eram problemas comuns, mas eram representados de uma forma muito mais romantizada, digamos assim. Boy Meets World era legal porque ele era muito mais pé no chão, né? Aí o Kamen Rider, tava faltando o Kamen Rider nesse episódio. Semaru Shoka Jigoku no Gundam. Boy Meets World, ele tinha uma aproximação muito mais sincera e muito mais... como é que eu posso dizer? Ela começava uma conversa, né? Ela dava a faca e o queijo na mão pro público para começar uma conversa, para começar a pensar sobre aquilo. E assim, muitas vezes, especialmente na primeira temporada, era muita lição voltada para as crianças, né? No relacionamento dela com os amigos, com os pais e com o professor. Um episódio que eu gosto muito de referenciar é aquele que o pai do Corey, né, que é o protagonista, o Corey acorda assim de madrugada e aí o pai dele tá vendo o jogo de beisebol e eles assistem o jogo, né, porque tava tipo no final quase. E aí o Corey não dorme direito e vai pra escola com sono, fica dormindo na hora da aula. E aí o professor dele, né, que também é o vizinho, o senhor Finet, eu não sei fazer, eu não tenho a capacidade de modular a voz como o Eric. O lance dessa história toda era interessante porque a conclusão de que o Corey chegou nesse episódio foi de que duas pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. O pai do Corey estava errado, claramente errado em fazer o Corey virar a noite assistindo o jogo de beisebol sabendo que tem aula no outro dia. Mas o Sr. Finney, que tinha punido o Corey com uma nota baixa por causa disso, né? Ele apresentou um outro ponto de vista pro Corey. E assim, eu gosto muito como a atuação do Finney e do Corey, que é uma criança. Lembra disso? O Sr. Finney é um velho. Nos anos 90 ele já era velho. Hoje ele tem quase 100 anos. Não é piada, ele tem quase 100 anos, o Sr. Finney. O Sr. Finney conta pra ele que, escuta, quando eu era criança, né, tava no meio da guerra e o presidente ia pra rádio pra anunciar o fim da guerra. E aí eu perguntei pro meu pai, eu posso ficar
um pouco mais tarde para ouvir o presidente na rádio, e o pai dele disse: não, amanhã tem aula. E você sabe, Corey, você sabe, Corey, o que eu aprendi naquele outro dia na aula? Eu não faço a menor ideia. Aí a conclusão que ele chega é que às vezes é mais importante você passar mais tempo com a sua família, né, com seu pai, especialmente quando você é uma criança e você sabe, é um período que passa rápido demais, às vezes não é bem aproveitado, do que ir para a escola por obrigação para, sabe, preencher uma prova depois de algo que você vai esquecer depois. Mais importante criar esse tipo de laço e às vezes até presenciar eventos históricos, como é o fim de uma guerra. Isso era na primeira temporada. Na primeira temporada a gente já tinha esse tipo de conversa e era fantástico. Porque assim, ele conseguia achar o equilíbrio perfeito que interessava a adultos e a crianças e conectava os dois, criava aquele interesse mútuo. Mas também era interessante porque é uma série que conseguiu envelhecer junto com o público. É uma série que conseguiu na segunda temporada já, quando o Corey e o Sean foram para o ensino, eu acho que era o ensino médio. Eles estavam no Fundamental e foram pro médio, ou era Fundamental 2, uma coisa assim. Eu acho que era Fundamental 2. Mas nos Estados Unidos é dividido diferente, todo zoado, não sei porquê, eu não lembro, né? E aí cria essa intimidade com os personagens, eles conseguiram amadurecer, na segunda temporada eles já começaram a amadurecer mais os temas, né? Isso foi só escalando, mas eles nunca perderam esse foco, eles nunca perderam essa natureza de ensinar coisas úteis, ensinar coisas relevantes, né? E de uma forma ampla, de uma forma assim que também abre para debate, né? E acima de tudo é engraçado. É uma série legitimamente engraçada, sabe? O ritmo, o senso de timing, a escrita da comédia é muito boa. Tem frases muito memoráveis, às vezes até muito quotáveis, né? Impressionante. Então, esse pequeno resumo é só pra você que não viu Boy Meets World, né? E é um apelo, assista Boy Meets World, assista, vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo. E se você for assistir, assista em inglês, por favor, porque a dublagem corta certas referências culturais e eu não sou muito fã da dublagem, porque eles mantêm o mesmo dublador de alguns personagens desde criança até adulto e é meio bizarro. A voz da Topanga, principalmente, é muito bizarra, né? Eu meio que gosto da voz da Marisa Leal, né? Ela também dubla a Pequena Sereia e dubla a mulher do Jay Austen do filme A Virada. Eu meio que gosto da voz dela, mas assim, aquela voz enjoenta, sabe? Voz de menina enjoenta, tipo Ariel. Mas... E ela é uma dubladora. Mas... Eu não sei, cara. Não encaixa na Topanga. Não encaixa. Especialmente quando ela é piveta. Não encaixa. Mas 15 anos depois de Boy Meets World, acho que foi 15 anos, uma coisa assim, o Disney Channel fez a sequência, né? A série original foi feita pela Disney, mas foi feita por um braço da Disney, que era a Touchstone, que foi exibido na ABC, que era uma emissora da Disney, então, né? Tudo em casa. E é uma série totalmente diferente, é uma série assim... Uau! É impressionante porque é o mesmo elenco, é a mesma equipe criativa até. O Ben Savage, que fez o Corey na série original, ele também era produtor tecnicamente, né? Ele pivete dizendo pro Michael Jacobs como era que ele queria ver a série, né? E eu acho que assim, é um ponto... Eu acho que é por isso que Boy Meets World funcionou tanto por tanto tempo, porque sempre vinha de um ponto muito sincero, né? Que era... O que o moleque protagonista que
era da faixa etária do público-alvo daquela série que foi crescendo, queria ver naquela série, né? Então, e ele é coprodutor de Girl Meets World também. Mas vamos lá, Girl Meets World se passa em Nova York, não mais na Filadélfia, porque se você... spoilers. É sobre a Riley. Ela é filha do Corey e da Topanga. Ela tem um irmãozinho, o Og, e a melhor amiga dela é a Maya, que é estranho demais, porque assim, a gente sabe que a Riley e a Maya é pra ser um arquétipo igual o Corey e Sean, sabe, os melhores amigos desde sempre. Mas é bizarro porque a Maya lembra muito, mas muito o Sean. A ponto de eu achar que o plot twist da série seria que iam revelar que a Maya é a filha biológica do Sean, porque não é possível. O olhar dela, a sobrancelha dela, o queixo dela é puro Sean. Você pega uma foto da Sabrina Carpenter e do Ryder Strong na época da série original, você bota um do lado do outro, você fica... Ela é filha do Sean. Não tem pra onde correr. E assim, eu já gosto da Sabrina Carpenter porque ela dublava personagens que eu não fazia ideia de que ela dublava, né? Primeiramente a princesa Vivian em Princesinha Sofia. Eu sempre gostei muito dela porque eu me identifico muito com a personagem que é tímida e quieta e tem um certo talento para arte, mas também tem uma dragoa de bichinho de estimação e que é muito energética, e minha pet é uma Beagle, né, a Zelda. Então dá pra ver a semelhança. Mas eu não fazia ideia de que era ela. Eu não fazia ideia de jeito nenhum. Mas eu reconheci a voz dela, eu comecei a assistir a série e fiquei... eu conheço essa voz, eu conheço. Aí eu fui olhar o IMDb dela e... badabim badabum, ela dubla a Melissa a Lady Milo Murphy. E... começou a chover, muito bem. Meu pai. Se começar a chover demais, eu corto aqui, vocês vão notar um corte brusco, certo? Então, basicamente a série é sobre elas duas aprendendo sobre como funciona o mundo, e a gimmick do professor ser o vizinho delas é que é transformado no professor sendo o pai da Riley. Ou seja, o Corey agora é um professor. Porque é claro, por que não? E no grupo delas também tem o Lucas, que é o moleque transferido do Texas, né, que é o tipo grandalhão protetor de bom coração que vai todos os dias ao bosque para recolher lenha. E tem o Farkle, que é o filho do Minkus. O Farkle, ele é o gênio e que ele diz que sempre amou a Maya e a Riley igualmente, que um dia vai casar com uma das duas, ou as duas ao mesmo tempo. O que implica que Farkle provavelmente é mormon. O que o Farkle é na série é muito diferente do que o Minkus era na série original. O Minkus, na verdade, ele era um personagem que só ficou durante a primeira temporada. E eu acho que ele poderia ter funcionado melhor nas temporadas seguintes, né? Mas os produtores resolveram cortar o personagem, infelizmente. Mas acho que é porque o Minkus, ele era um personagem muito mais cartunesco e a série ia seguir por um caminho que era menos cartunesco nesse sentido, assim. Ia ter muito episódio cartunesco, né? Exagerado cartunesco, mas... Olha, tá vendo a chuva aí agora? Ia ter muito episódio cartunesco, mas eles queriam controlar um pouco mais. Eu vou dar uma parada aqui. É o mesmo caso do podcast de Riverdale do ano passado. Eu vou dar uma pausa e eu volto já quando a chuva parar.